apóstolo Alexandre está lançando seu novo livro, Segredo de Ouro, os Códigos da Prosperidade Bíblica. Apóstolo, esse assunto é sobre prosperidade. O que motivou você a escrever esse livro? Pastor, eu trago algo muito específico sobre a prosperidade bíblica e já há muito tempo, né, esse assunto eu tenho trazido através das ministrações. Deus tem me dado muitas revelações acerca desse assunto. Então já há algum tempo nasceu no meu coração, está criando isso, está criando esse conteúdo. Esse tema, ele foi tema de uma live há mais ou menos um ano atrás, Segredos de Ouro, onde eu trago ali baseado em Mateus 13:44, que Jesus ele falou que o reino dos céus é semelhante a um campo, que um homem encontrando o tesouro, escondeu, vendeu tudo quanto tinha e possuiu aquele campo. Então esse segredo de ouro, ou seja, esse segredo valioso, é justamente aquilo que está inserido nesse campo, que é esse tesouro, que são as bênçãos, as promessas de prosperidade que está contida no reino de Deus. Então eu trago sobre esses princípios que levam a essa prosperidade, né? Oh, que bênção. Então você que precisa prosperar, assiste o programa até o final, porque muita gente entra em contato comigo com um problema nessa área financeira. Pastor, olha, estou com esse problema, estou com aluguel atrasado, estou assim, assado. E eu vou até perguntar isso para o apóstolo, então assiste esse programa até o final. Apóstolo, e por que muito cristão, se está na Bíblia, como você falou, e aqui está o Código da Prosperidade da Bíblia, por que muito cristão não prosperam? Exatamente isso, pastor. É muito importante essa pergunta, porque nós vemos pessoas, cristãos, que estão ali há tanto tempo é, 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 andando com o Senhor, servindo ao Senhor, e não prospera. Existem dois fatores, né? Existe o fator da preparação, porque eu acredito assim, pastor. Eu cheguei no Evangelho há 16 anos atrás, eu cheguei com uma vida completamente destruída. Tanto nas finanças, emocional. E eu comecei a caminhar com o Senhor. Então, houve um processo para eu começar a desfrutar dessa prosperidade. E quando eu falo de prosperidade, eu não falo somente das finanças, né? Porque a prosperidade bíblica, ela é uma plenitude em todas as áreas da nossa vida, né? Não somente nas finanças, mas que está incluído essa parte das finanças, da prosperidade de Deus. Então, eu comecei a perceber que muitas pessoas não prosperam, ou porque ainda estão num processo para viver a prosperidade de Deus, onde Deus está ali preparando para isso, ou porque também não segue e não pratica os princípios da palavra de Deus. A relação ao processo, eu aprendi muitas coisas. Por quê? O povo de Israel, quando estava no Egito, e Deus ele tira o povo do Egito para levar para uma terra. A promessa era uma terra que manava leite e mel, ou seja, uma terra de abundância. Então a vontade de Deus sempre foi prosperar o seu povo. Sempre foi trazer uma abundância para o seu povo. É por isso que lá em Gênesis, quando Deus cria o homem, antes de criar o homem, Deus criou o Éden. O que era o Éden? Era uma terra próspera. Só que existem princípios a ser cumpridos. Existem exigências. A Bíblia, pastor, ela é um livro de promessas. São 8.810 promessas. Só que a Bíblia é um livro de exigências. São 613 mandamentos na Torá. Olha que interessante. Mais tem Deus para te abençoar do que para exigir de você. São 8.810 promessas e são 613 mandamentos. E nós não cumprimos esses mandamentos. Nós não cumprimos os princípios. Então, os princípios, que é justamente os códigos que eu trago, eu acho que é o fator número 1 de muitas pessoas não prosperarem, por não seguirem os princípios. Eu falei para você do povo de Israel, quando Deus tira do deserto, tira do Egito, para levar para Canaã, Deus coloca num deserto, né? O deserto é o processo, onde Deus vai processar esse povo.
onde Deus vai prepará-los para a abundância, porque não adianta eu entrar numa abundância com uma mentalidade de escassez. Esse povo nasceu em uma terra onde eles eram escravos. Então a mentalidade deles era uma mentalidade escassa. Então o deserto é justamente para Deus preparar, para Deus se apresentar para esse povo e preparar eles para a abundância. O que era o maná? Olha só que interessante, o maná, que era a provisão diária que Deus mandava para esse povo, já era Deus ali ensinando, porque se você pegasse a mais, pastor, pro dia seguinte, ele apodrecia, né? Então ali já era um processo de Deus treinando esse povo. Primeiro, Deus estava treinando a fé. Ou seja, você precisa aprender a confiar em mim. O Deus que proveu hoje vai prover amanhã. Porque quando o povo pegava mais, o que é aquilo? É a vaidade. Vaidade. Porque nós não nos satisfazemos muitas vezes com o necessário. E o que acontece, pastor? Às vezes a pessoa está vivendo esse processo do deserto, né? Ela, Deus não me prospera. Deus não me prospera, está faltando alguma coisa. Deus não deixa faltar. Sabe o que acontece? Deus, ele supre necessidade no deserto e não vaidade. Às vezes nós usamos o que era para suprir necessidade, nós usamos para suprir vaidade. Quando fazemos isso, acaba faltando. Não porque Deus não fez, mas foi porque nós, ao invés de suprirmos necessidades a qual Deus ele enviou para suprir, nós suprimos vaidade. E onde haverá o suprimento da vaidade? Na terra de Canaã, na promessa. Ali é abundância. Quando a Bíblia fala uma terra que mana leite e mel, está falando da abundância, está falando do transbordo. Então eu acredito que muitas pessoas não prosperam por não seguirem esses princípios, por não entenderem esses princípios e nunca está pronto para aquilo que Deus quer fazer. O deserto foi só um processo para preparar pessoas com uma mente escassa, pessoas que acabaram de sair de uma escravidão para viverem a abundância de Deus. Seja um mantenedor deste ministério. Deposite seu voto de fé, sua oferta ou dízimo nas contas bancárias ou através do Pix.